É você com o Buganza, é no ar o Cidade Alerta, estamos de volta. E agora eu quero a história do Gabriel Sartori. A gente vai voltar a falar desse caso. Vocês lembram do caso do Gabriel? Esse aqui, que está na foto? O Gabriel hoje completaria 21 anos. Ele foi baleado em junho de 2017 em frente a uma escola que fica na zona sul da cidade de Londrina. É o Colégio Maria José Aguilera. Ele estava acompanhado ali de outros dois adolescentes quando foi atingido por um tiro disparado por um policial militar, o Bruno Carnelos Zangirolami. Hoje, a mãe, Cristiane Sartori, resolveu chamar outros amigos para mais uma vez protestar em frente a essa escola. Imagem ao vivo para você aqui no Cidade Alerta desse protesto, faixas em frente a essa escola, escola na zona sul da cidade de Londrina. Dá para a gente ver ali já a imagem do Gabriel. Jamais será esquecido, diz a faixa. Todo mundo ali reunido, mostrando mais uma vez esse caso, chamando a atenção. Buganza, por que desse protesto? Todos esses anos, a mãe esperando por justiça e até hoje não houve julgamento do caso. Por isso a família se reúne para mais uma vez protestar. Agora, junto com você que está acompanhando o Cidade Alerta, eu quero agora mostrar uma reportagem que eu preparei na parte da tarde para a gente tentar entender junto tudo o que aconteceu durante esses anos, desde a morte do Gabriel até hoje. Vamos acompanhar. Junho de 2017, Conjunto Cafezal, Zona Sul de Londrina. O Corpo de Bombeiros é chamado para atender uma vítima atingido por um disparo de arma de fogo em frente a essa escola. Mas, quando chega no local, o rapaz já está morto. O jovem era Gabriel Sartori, que na época tinha apenas 17 anos. A mãe de Gabriel, Cristiane Sartori, se desespera ao saber da notícia. Segundo as investigações da polícia, Gabriel estava com outros dois adolescentes em frente ao colégio quando o policial, que morava no local, pediu para que eles saíssem dali. Houve uma discussão e, na sequência, um disparo que atingiu o peito de Gabriel. Nesta foto, o policial que fez o disparo, Bruno Carnelos Zangirolami, aparece ao lado do corpo da vítima antes do socorro chegar. Na época, o policial teve a arma apreendida e foi preso no 5º Batalhão da Polícia Militar. Segundo o laudo da criminalística, a bala teria ricocheteado antes de atingir o adolescente. O laudo do IML também confirmou que, pelo ferimento, a bala atingiu outra superfície antes de acertar a vítima. Em depoimento à Justiça, o policial alegou legítima defesa. Em novembro de 2018, a Justiça decidiu que o policial iria a júri popular. Mas, até hoje, o julgamento não foi marcado. O policial responde em liberdade. A gente prepara a reportagem para você que está em casa acompanhando conseguir relembrar, né, entender melhor essa história. Inclusive, a defesa, né, do policial, nós entramos em contato com o advogado, o Eduardo Miléo, que informou, né, que confia na inocência do cliente e que isso será comprovado e reconhecido no tribunal do júri. Lembrando que o júri ainda não tem data, ainda não foi marcado. E outra coisa que eu quero reforçar aqui nós não estamos falando de uma classe, nós não estamos falando dos policiais, da ação da polícia. Nós estamos falando de um caso específico de um policial, para ficar muito claro, esse caso do Gabriel Sartori. E agora eu quero voltar ao vivo na Zona Sul de Londrina, porque a família continua protestando no local. Eu tenho o Pedro Marconi aqui comigo e, inclusive, o Pedro está junto com a mãe, a Cristiane Sartori. Cristiane, que eu cheguei a entrevistar algumas vezes durante esse período, né, Pedro? E que segue cobrando por justiça, né? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Mais do que pedido é um clamor por justiça. 4 anos depois, esse caso ainda continua sem um desfecho, sem o julgamento então desse policial militar que foi aí já sendo apontado pela perícia, que atirou. Esse tiro acabou então acertando
esse rapaz, esse jovem, tinha 17 anos na época, hoje faria 21 anos, tem esse ato então da família, junto também com o Movimento Autônomo Popular. Então a Cristiane, ela é a mãe do Gabriel, ela vai dar mais informações em relação a esse ato, também o sentimento da família depois de tanto tempo. Cristiane, então em relação a esse ato aqui, né, qual o clamor, o que vocês trazem aqui nesse sentimento 4 anos depois? Boa noite para você. Boa noite. Então, assim, o que a gente deseja é aquilo que a gente faz todo ano, né? Que a justiça venha a marcar uma audiência de júri popular, que é isso que ele foi condenado, que é o que está parado, né? Todos os trâmites já correu e já está aí, a gente só está esperando o juiz daqui marcar essa data. Que, claro, a gente é compreensível devido ao ato da pandemia, a gente sabe que houve algumas reformas no fórum para poder ter esse ato de marcar esse júri popular. Mas já se passaram 4 anos e, assim, nada, a gente não tem uma resposta. E a parte principal é que também a parte da corporação também não temos nenhuma resposta, porque há 2 processos, o interno e o externo, né? E esse interno também nada, até agora a corporação não deu nenhum respaldo para a gente, como que está lá dentro. A gente tem informações que ele continua trabalhando e isso é muito desgastante para uma mãe que perde um filho dessa forma, entendeu? Saber que ele continua, como se nada ele tivesse acontecido. Entendeu? Como se ele não tivesse tirado a vida de um menino, assim, esclarecidamente, não foi um ato diferenciado porque meu filho estava fazendo algo criminal. Não, ele estava somente parado numa rua, né? Um cara sem farda, usando a arma da corporação, vai lá e tira a vida e a corporação até agora nada. Cadê a justiça dentro da corporação? Por que esse cara ainda está lá dentro? Por que ele trabalha? Cadê o Estado que não fez nada também? Continua, né? É um salário que sai do nosso bolso. E o clamor então que vocês pedem é justiça. Justiça, é o que eu quero. Eu não quero passar mais aniversários do meu filho dessa situação. Você saber que ele está lá comemorando, ele consegue cantar o parabéns dele, ele consegue acender a vela dele, ele consegue viver a vida dele. E eu não tenho mais o meu filho para fazer isso, entendeu? Então é uma dor muito insuportável saber que uma pessoa que tirou a vida do seu filho, que é inocente, está lá, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E quando ele foi morto, há 4 anos, quais eram os sonhos dele? O que ele planejava para o futuro dele? Você como mãe acompanhava? No exato momento que ele estava vivendo ali, né, como ele tinha completado 17, ele queria servir o exército, ele tinha esse ideal na cabeça dele, que queria servir o exército, não sei se ia, né, chegar a passar, tudo mais, mas ele queria muito, assim. Até assim, a gente ele já fazia eu entrar para ver se o cadastro dele já estava sendo válido, né? E sonho normal de todo menino, trabalhar, poxa mãe, agora eu tô indo para 18, já vou poder ter minha moto, aquela coisa de menino que é normal, né? E que hoje você fala, poxa, 21 anos, e aí? Será que ia ter a moto? Será que realmente teria conseguido passar no exército? Será que ele estaria lá? Até teve uma reportagem aí sobre o exército nosso brasileiro, domingo, nossa, na hora veio ele na minha cabeça, o pessoal treinando, o pessoal lá com tanque de guerra, falei, nossa, será que ele estaria lá no meio, entendeu? A gente falou bastante de parte jurídica, né, que a família quer essa justiça, mas o coração de mãe, como que tá? Destroçado, né? Esse é para sempre, né? Não tem. Esse acho que vai ser sempre assim, eu sempre falo para as pessoas, sempre vai existir 2 pessoas, sempre vai existir a mãe, que vai viver um luto eterno, mas assim, eu não deixei de viver, eu continuei, a gente é obrigado, né? Eu sou obrigada a viver, eu não tenho como parar, não tem como você não continuar, mas o coração de mãe é duro, é o desejo que essa justiça seja feita para ver se... Não sei se vai dar alívio, né? Não sei se vai melhorar meu coração, mas quem sabe, né? Dar um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paz, né? Buganza, se você quiser fazer alguma pergunta para a Cristiane, eu estou com aqui o telefone do retorno no Viva Voz, ela também vai ouvi-lo, caso você tenha algum apontamento, alguma pergunta para fazer para ela. Tá certo, obrigado, Pedro. Primeiro, eu queria falar o seguinte aqui para ficar muito claro.
a Cristiane, ela me conhece, a gente já conversou algumas vezes, eu tive a oportunidade de ir na casa da Cristiane para a gente conversar, né, Cristiane? A gente produziu reportagens aqui para a RIC TV e primeiro para quem está em casa, aqui a gente não quer explorar a dor de uma mãe. E eu já falei isso para a Cristiane algumas vezes que a gente se encontrou. A gente não retoma o caso aqui para explorar a dor da Cris. A gente traz aqui no Cidade Alerta porque a nossa proposta aqui de fazer o programa é mostrar casos como esse e deixar que casos como esse não sejam esquecidos. Da mesma forma que é o sentimento da Cristiane de fazer o protesto lá, porque a sensação que a gente tem, Cris, você aí junto com o Pedro, eu aqui no estúdio, é que se a gente não ficar falando, se a gente não cobrar, se a gente não pedir, um caso como esse fica esquecido ali, parado. E eu acho que, Cris, hoje, mais uma vez, a pergunta que eu tenho que te fazer é essa. Você me desculpa ter que, mais uma vez, trazer aqui, falar o caso, que eu sei que é difícil, a dor é muito grande, a gente sente dor aqui de contar, eu imagino você como mãe. Mas é necessário a gente relembrar, né, Cris? Porque parece que senão vai passando o dia, vai passando o mês, vai passando o ano e vai ficando desse jeito, sem uma solução. É isso, Cris? Desse jeito, sem uma solução. É isso, Cris? Essa sensação mesmo, você tem toda a razão. Eu sei que eu venho até aqui porque eu sei que de forma alguma isso é explorado. O que eu venho aqui é porque eu sei que realmente vocês estão comigo desde o início. Eu sou muito grata a todas as redes de jornalismo que sempre abraçou essa causa, nunca me deixaram. E eu venho aqui por causa disso, que eu não quero que seja esquecido. Eu preciso ser ouvida e se para eu ser ouvida eu tenho que fazer isso, eu vou fazer 1000 vezes. Eu já falei, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, enquanto eu puder, eu vou estar aqui, eu vou levantar bandeiras, eu vou gritar, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer igual ano passado, que a pandemia estava um pouco mais elevada, eu fiz um protesto sozinho, né? Chamei de protesto solitário. Eu vou estar sempre, porque eu preciso que seja feita alguma coisa. Eu preciso que seja marcado esse júri para acalmar o meu coração. Eu preciso que a corporação se ponha em meu lugar e veja que não é um crime qualquer e eles venham se pronunciar de alguma forma, porque a corporação e até mesmo o Estado até agora nunca se pronunciaram. Eu nunca recebi sequer uma carta, um bilhete do Estado, né, do pessoal da corporação me pedindo desculpa. Nunca, nem isso. Então, se eles não conseguem fazer isso, pelo menos faça a justiça. Tá certo, Pedro. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado mais uma vez, Cristiane. Tá? A gente vai seguir acompanhando o protesto e eu quero dizer, mais uma vez, Cristiane, a gente está junto com você, tá? A gente está junto com você para acompanhar, para mostrar, né, para não deixar esse caso ser esquecido. Pedro, obrigado por estar acompanhando aí o protesto. Pode seguir por aí acompanhando, agradecendo mais uma vez a Cristiane por estar com a gente e reforçando mais uma vez, né, que a gente está trazendo o caso aqui do Gabriel para mostrar que o caso ainda não foi para julgamento depois de todo esse tempo. Ainda não foi marcado o júri popular, reforçando que a gente ouviu o lado também do policial, falamos aqui da defesa. Ela citou em alguns momentos o Estado, a corporação, a gente está disposto a ouvir aqui também, a dar espaço, porque é assim que a gente faz jornalismo aqui no Cidade Alerta, ouvindo os lados, né? É assim que a gente faz jornalismo aqui, assim, com credibilidade. A qualquer momento a gente pode voltar no protesto, trazendo mais informações, agradecendo mais uma vez toda a nossa produção que foi atrás desse caso para a gente recontar para você aqui no Cidade Alerta.